Pessoal, o clima no Congresso esquentou. Tudo isso porque a estratégia de obstrução da direita para parar votações no Congresso está surtindo efeito. E a gente enxerga isso com a petezada. A esquerda tá maluca com a direita, que tá mostrando força no Congresso justamente por conta aí do PL, né, que tem a maior bancada dos deputados. E com isso eu vou trazer aqui debates importantes que estão acontecendo por lá. Inclusive, gravem esse nome, Nelson Barbudo, deputado federal do Mato Grosso, simplesmente. Olha, bom, eu vou trazer na sequência as palavras dele, foram fenomenais, direcionadas também ao presidente Hugo Motta. Além do que, tem o Zé Medeiros, tem o Maurício Marcon, uma série de deputados importantes aqui e, obviamente, a petezada dando uma viajada. Então, assim, sem enrolação nenhuma, vou botar na tela para vocês, pessoal. Já compartilha muito esse vídeo nos principais grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram. Obviamente, se inscreve e curte o vídeo aqui embaixo e vem para a tela, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Aqueles daquela época que hoje também articularem para ter anistia também são traidores do país, porque quem não conhece a história não pode opinar com a segurança devida aqui. Nós temos que contar e colocar os pingos nos is. Os ditadores de ontem, na minha visão, são os mesmos de hoje. Tentaram usurpar o poder aqui dessa casa na Mão Grande. O que o Supremo está fazendo, o que a Polícia Federal fez depois da delação do Mauro Cid, foi apenas apurar e resguardar os valores da Constituição. Quem hoje fala de democracia e quer anistia, está falando bobagem, não está respeitando as regras democráticas do país. Usam a Constituição conforme sua conveniência. As pessoas desse país querem mais justiça, querem mais dignidade, querem um julgamento justo, sim, para quem cometeu crimes. E isso precisa ser praticado pelas mãos de quem é guardiã da Constituição. Tentaram usurpar o poder, criticam aqui todos os poderes, inclusive, criticam a Suprema Corte e não querem ter um julgamento justo. Quem pede anistia hoje está admitindo a culpa. Se defendam, provem a sua inocência, provem que aquilo que o Mauro Cid disse é em verdade, porque quem levantou os fatos, apurou os fatos, foi as instituições da República, foi a Polícia Federal, ela que apurou e desvendou e passou para o Ministério Público Federal, que propôs a denúncia e agora foi acatado, tornou réus. Portanto, a justiça tem que ser feita e o povo brasileiro quer justiça. Punição para os traidores da pátria e quem é traidor da pátria precisa ser punido exemplarmente para que não volte os desabores de 64. Presidente, subo hoje nessa tribuna com o coração apertado, senhor presidente, mas sou obrigado a falar. Povo do Mato Grosso, nós somos a favor da anistia. E eu estou vendo aqui, senhor presidente, vou colocar meus óculos aqui, ó. Eu estou vendo gente aqui contra a anistia, senhor presidente, que naquele tempo assaltaram, o senhor também estava? O senhor assaltou também? O senhor é contra a anistia, mas o senhor estava junto? O senhor estava junto no tempo do sequestro? O senhor estava junto assaltando a mão armada? Covarde! Covarde! Isso que o senhor é. O senhor é um covarde, comunista eram vocês que queriam implantar a ditadura do proletariado. Os militares bateram pouco nessa cambada que passa aqui a me afrontar. Covarde! Covarde! Você vai pagar um dia as mães que estavam lá reivindicando o verde, o amarelo, o azul e branco. Ladrões! Vocês sequestraram, roubaram a mão armada e estão aqui por causa da anistia. Nunca mais me desafore, deputado. Vossa Excelência não tem moral. Vossa mão é suja de sangue. A nossa não. A anistia que nós pedimos é para brasileiros que realmente têm no seu coração o verde, amarelo, azul e branco. Não é seu covarde, igual vocês que adoram a bandeira vermelha. Vocês têm em suas mãos sujas quando mataram os próprios companheiros. Vocês são assassinos e foram anistiados. E agora que essa tremenda cara de pau vem aqui na tribuna, anistia não. Meu querido amigo Bibo, digamos em alto e bom som, senhor presidente, o senhor representa o povo que nos colocou aqui. O que impede, excelência, de colocar anistia? Se nós tivermos votos, nós ganharemos. E se nós não tivermos votos, que se não anistie. Mas o senhor não pode passar para a história, senhor presidente, como o presidente da Câmara que não pautou a anistia.
O senhor é homem de respeito, senhor presidente. E nós sabemos que em mais alguns dias o senhor fará valer a honra, a hombridade que o colocou aqui. Os votos do PL colocaram o senhor aqui e nós pedimos anistia para os nossos irmãos. Presidente, não adianta essa turma espernear do lado aqui da direita, falando em democracia, mas sonhando de volta com a ditadura. E a ditadura é morte, a ditadura é vingança, a ditadura é perseguição. Então não adianta disfarçar, trovejar, espernear. Não adianta ficar aqui puxando o saco. Diga não aos lambibotas da ditadura. Obrigado, nobre deputado. Na tribuna, o deputado Zé Trovão, pelo tempo regimental de até 3 minutos. Senhor presidente, eu vim falar sobre outro assunto, mas eu preciso responder o nobre deputado que me antecedeu. A anistia que ele fala que eles tiveram para as pessoas da luta contra a ditadura foram para pessoas que sequestraram, foram para pessoas que explodiram bombas, foram para pessoas que cometeram assassinatos e roubaram. Essa é a anistia que não foi questionada. Agora, a anistia para quem pintou uma estátua de batom, ele não quer. A falta de vergonha na cara é muito grande. Colegas, democracia não é uma questão de esquerda ou de direita. Não há futuro para o país e para lugar nenhum sem democracia. E por isso democracia não pode ser negociada. O que eu ouvi aqui foi chocante. Foi um ataque à memória, à verdade, à justiça. E a gente precisa lembrar que a ditadura civil-militar, que foi instalada no Brasil e ficou aqui por mais de 2 décadas, matou e desapareceu quase 500 pessoas, segundo a Comissão Nacional da Verdade. A ditadura fechou esse Congresso, que os senhores agora estão aqui com a liberdade de opinião. A ditadura torturou homens, mulheres, inclusive grávidas, separou mães e filhos, torturou colegas meus de bancada, como o Ivan Valente, torturou meu avô. A ditadura mandou pessoas para o exílio. A ditadura censurou a imprensa, a voz, calou os artistas, calou o povo. Aqueles que lá atrás torturaram, mataram, desapareceram pessoas, fecharam esse Congresso. Aqueles que não foram responsabilizados foram eles que, organizados ainda nesse tempo, tentaram mais uma vez dar um golpe de Estado no Brasil. Foram eles que, o que culminou no 8 de janeiro, mas que lá atrás já tinha um plano de executar o presidente da República. São esses que os senhores querem anistiar. Não dá para anunciar quem quer dar golpe de Estado, quem ataca o Estado democrático de direito. E, colegas, essa não é uma bandeira deste governo, essa não é uma bandeira da esquerda brasileira, esta é a bandeira do Brasil. A anistia não é a bandeira do Brasil, porque sem democracia nada avança nessa terra em terra alguma. Defender o povo brasileiro é responsabilizar quem ama golpe. Não é obstrução. Eu só quero deixar bem claro aqui. Não estamos no jardim da infância. Isto aqui não é jardim da infância. Quem não sabe o que é um golpe de Estado? Golpe de Estado sem um tiro, sem uma metralhadora, sem um tanque, sem exército. Isso é golpe de Estado? Quem me diz que é aqui? Quem me diz que isso é golpe de Estado? Portanto, não houve golpe de Estado. Não houve tentativa. Está esclarecido? Alguém não entendeu? Vamos parar com isso. E temos que votar aqui anistia. Esses inocentes passando lá por terroristas. Passaremos vergonha perante a justiça mundial pelo que estamos vivendo no Brasil. Uma vergonha, deixando bem claro, não existiu tentativa de golpe e não tem golpe de Estado. Ou então, vão para o dicionário mínimo saber o que é um golpe de Estado. Chega! Mas eu fico estarrecida. Enquanto os líderes da extrema-direita usam a tribuna para sistematicamente bater numa tecla de garantir anistia para criminosos que vandalizaram Brasília no dia 8 de janeiro, nós estamos vendo um silêncio mordaz sobre uma das principais lutas que acontece no país hoje, que foi a greve dos entregadores de aplicativo. Pelo governo, presidente. A obstrução parlamentar... Pelo governo, deputado Rubem Júnior. Pelo governo. A obstrução parlamentar é um instrumento legítimo. Mas convenhamos, nós temos que decidir qual é a pauta que você vai fazer obstrução parlamentar. Quando você decide fazer obstrução parlamentar numa pauta contra o país, é uma obstrução equivocada, com todo respeito. Este é um projeto que trata, uma medida provisória que trata da abertura de crédito suplementar, dentre outros não empenhados na área da saúde e na área da questão das condições climáticas, que quando a gente não decide aqui, o Supremo Tribunal Federal decide do outro lado. Esta matéria diz respeito àquela DPF que o Supremo estava decidindo sobre condições climáticas. Portanto, não há outro caminho que votar essa matéria. Quer fazer obstrução, reclamar? Façamos. Mas não quando se atrapalha o Brasil. Portanto, o voto do governo é não, vamos aprovar a matéria. De bancada, como vota o PL? Digníssimo presidente Hugo Mota, o PL está em obstrução, mas a nossa posição é que chega de aprovar dinheiro para o governo, esse do governo que não envia o dinheiro. Está pedindo agora R$1 bilhão
quando não pagou ainda o que deve ao Rio Grande do Sul para acabar com a calamidade pública que nós vivemos ainda. Nós vivemos ainda, sim, intensamente as enchentes. E vem pedir um crédito de 1 bilhão, quando ainda não investiram o suficiente no Rio Grande do Sul. Quero saber, você que está me ouvindo em casa, se alguém está lhe devendo, você vai dar crédito? E esse governo está devendo ao povo brasileiro. Portanto, não merece novo crédito. Queremos apoio a todos nas enchentes secas, mas esse governo não tem que receber o apoio porque não paga o que deve. De vários estados e de vários grupos, certamente todos aqui têm concordância que é preciso que nós façamos um grande esforço para que tenhamos agropecuária, para que tenhamos o meio ambiente, para que tenhamos uma situação favorável. E esse dinheiro vai ajudar e vai ajudar muito. Agora, ficar gritando, ficar no berro, ficar falando coisa não vai resolver. Ficar tentando fazer chantagem para que haja um voto favorável a uma anistia que sequer alguns ainda foram julgados, porque essa anistia é falsa, senhor presidente. Essa anistia que querem da extrema-direita é para levar o seu líder, é para levar aquele que de fato queria a ditadura no Brasil. Por isso, nós somos favoráveis ao projeto e favoráveis. José Medeiros pela minoria. Senhor presidente, se o governo do PT fosse um bicho, não seria um bicho para ser criado solto. Porque nunca o que ele manda para cá é uma coisa direta e reta. Sempre tem um pano de fundo fazendo, aspas, uma bondade. Essa história de que quer mandar dinheiro para combate a incêndio na Amazônia, no Pantanal, em qualquer lugar, isso parece até uma brincadeira. Antes do Lula tomar posse, essa casa aprovou aqui um rio de dinheiro para o governo. Ele gastou como se não houvesse amanhã. Gastou mais que na pandemia. E agora quer mais um cheque em branco. Então, senhor presidente, tem sempre uma falácia. É que nem essa história aqui de dizer que é contra a anistia porque quer cumprimento à lei. Olha, se fosse para pegar pela régua que eles estão querendo medir essas pessoas que estão presas, Lindbergh era para estar preso, Gleisi era para estar preso, Boulos era para estar preso. Então, é tudo uma retórica. Quem não se lembra do episódio da Delório? Senhor presidente, que bom tê-lo na cadeira de presidente da casa hoje, para ouvir mais uma vez os apelos da oposição sobre a anistia. A oposição tem feito obstrução nessa casa porque nada é mais importante do que devolver a normalidade democrática a este país, roubada pelo Supremo Tribunal Federal. E a normalidade democrática passa pela sua decisão, que tenho certeza será favorável pela votação da anistia. Nas suas palavras, há poucos momentos atrás, o senhor falou que esta casa é uma casa de consenso. E há consenso com, obviamente, exceção da extrema-esquerda, que pessoas sem passado criminal, presas por anos por um Supremo Tribunal Federal politizado, têm que ser soltas. Presidente, a história não se lembra dos covardes. E a oposição estará do lado dos corajosos, porque nós não abriremos mão de aprovar a anistia nessa casa. É uma prerrogativa do parlamento decidir quem deve e quem não deve ser anistiado. Se não fosse a pressão, senhor presidente, da oposição nesta tribuna, a Débora ainda estaria atrás das grades de forma inconstitucional. Mas Alexandre de Moraes, tentando parecer agora o paladino do equilíbrio, colocou ela em prisão domiciliar. Mas dentre as restrições que Alexandre de Moraes fez para a Débora, dentre elas está que ela não pode dar entrevistas. Então, presidente, trouxe aqui 3 exemplos para mostrar que o que nós vivemos hoje na nossa democracia, de democracia não tem nada. A justiça brasileira, em 2019, permitiu que Lula, atrás das grades, condenado por mais de 10 juízes por corrupção, desse entrevista. A justiça brasileira, senhor presidente, permitiu que Fernandinho Beiramar, condenado a mais de 300 anos, desse entrevistas. Para quem? Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. E a justiça brasileira, senhor presidente, decidiu que a Rede Globo poderia entrar num presídio e entrevistar um estuprador de menores. Um cidadão que estuprou uma criança de 9 anos e a matou. Mas, para Alexandre de Moraes, a pena que a Débora deve cumprir é pior do que esse estuprador que pôde dar entrevista. A anistia é urgente nessa casa. E a oposição, senhor presidente, vai lutar por ela até o último instante. Porque nós não entraremos para a história como covardes. Muito obrigado. Bom, eu falei para vocês que o negócio tá pegando fogo por lá. Eu confesso, tem muito, mas muito debate acontecendo. Eu tô procurando trazer aqui detalhes importantes. Como vocês puderam ver, a direita tá aí barrando, tá trancando aí diversas votações, justamente por conta da obstrução. O Partido Novo também tá ajudando.
tudo isso por conta do PL da anistia. Eu vou continuar acompanhando no detalhes para trazer aqui para vocês. Vamos ver até quando aí o Hugo Mota vai conseguir segurar essa bomba, né, gente? Porque obviamente que atrasa tudo e aí a gente sabe que tem uma série de interesses também em volta desses projetos que estão andando no Congresso. Eu vou ficando por aqui, mas logo mais já tem vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.